Atos 13, 1. Vamos junto? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E versículo 2: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Beleza? Feche os teus olhos, peça a concentração a Jesus e vamos com tudo. Jesus, nós te oramos aqui nessa noite e pedimos a tua presença sobrenatural sobre nós. Pedimos, Jesus, que tu venha com uma porção especial sobre a tua igreja, que nós possamos ter essa noite uma concentração que vai além do natural, uma concentração sobrenatural na tua palavra. Nós sabemos, Deus, que uma palavra tua pode mudar a nossa história, uma palavra tua pode mudar a nossa vida. Nós sabemos que o lugar onde há adoração e oração, nós sabemos que o Senhor pode, nesse lugar, fazer coisas extraordinárias, e nós oramos por isso. Jesus, ministra o nosso coração, nos leva ao lugar do encontro, da tua presença, em nome de Jesus, amém. O meu nome é um nome que particularmente eu mesmo não sou muito fã do meu próprio nome. Eu já me acostumei, obviamente, né? Já tenho uma certa idade, então tem coisas na vida que não adianta lutar. E eu lembro que na adolescência eu não achava o meu nome muito descolado, né? Embora não seja um nome muito doido, mas também é um nome que não é muito descolado, é um nome... Só que uma coisa que eu acho curiosa no meu nome é que o meu nome, quando eu vou para algum lugar assim diferente, aqui no estado o pessoal me chama de Marco. Mas quando eu converso com alguém do interior, de São Paulo, por exemplo, a pessoa me chama de Marco. E eu acho muito bonitinho, muito legal, muito curioso. E aí quando eu falo com alguém do Rio de Janeiro, a pessoa chama Marco, né? Marco. O nome vira outra coisa praticamente. E aí quando eu vou para um lugar em que se fala o inglês, a pessoa fala Mark, ou Marco, ou Mark, ligeiramente Mark. Então, é um nome que ele vai mudando, dependendo do lugar. Muitos de vocês têm um nome assim também, ele muda conforme a região, o lugar, até o sotaque da pessoa, ele vai mudando. E o meu nome, ele tem essa característica, e eu acabo me acostumando. Eu trabalho com pessoas de várias regiões do Brasil e do mundo, inclusive, e volta e meia o meu nome sai no meio de uma reunião de uma forma que eu nunca vi na vida, porque a pessoa é lá da Polônia, ou é lá de alguma região do Brasil que tem um sotaque que eu nunca vi, e sai o meu nome ali com alguma entonação diferente. E eu particularmente não tenho esse apego ao meu nome, assim, né? Tem gente que tem esse apego, né? Não gosta, inclusive corrige, né? Quem nunca viu isso? A pessoa corrige os outros, né? Fica chateada porque a pessoa falou o nome dela numa pronúncia diferente, e ela quer bater o pé porque o nome dela tem que ser dito daquele jeito, independentemente da origem da pessoa, do idioma da pessoa. Ela bate o pé nisso. Mas a verdade é que nós temos um cara na Bíblia que se chama Saulo, que não se importou com o seu próprio nome. Numa época em que ele, sendo judeu, o nome era uma coisa extremamente relevante. O nome era uma coisa que carregava uma história, carregava um peso, carregava um tipo de classificação, um tipo de alegoria de que família essa pessoa era. Esse homem não se importou com o seu próprio nome, porém, ele abriu mão do nome Saulo para então passar a se chamar Paulo, porque ele tinha uma missão em mente. Ele tinha algo que era maior do que ele. Ele tinha algo que fervia no coração dele, e para isso, e para exercer aquilo que ele desejava, até mesmo o nome dele não era mais importante. Se vai chamar você de Paulo, se vai chamar você de Saulo, de Marco, de Mark, não interessa mais. O que interessa é que eu quero que a minha missão seja cumprida. E esse cara era Paulo, o apóstolo da Bíblia. Ele queria realmente viver essa realidade, e nós vemos isso aqui no livro de Atos, capítulo 13, quando Paulo
começa então a partir desse capítulo. Ele começa nos registros de Lucas, porque Lucas está ali escrevendo Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 13 ele começa agora a fazer menção de que Saulo virou Paulo, e não só fez isso, como depois disso ele passou a chamar Paulo e não mais voltou ao seu nome original, ao nome que ele foi batizado, vamos dizer assim. E o que nós vamos falar nessa noite é sobre Atos capítulo 13 e sobre isso que moveu essa pessoa a trocar o seu próprio nome, isso que ela olhou e disse que era mais importante do que ela mesma, isso que ela olhou e disse, cara, isso é mais valioso, como diz Jesus na parábola, que quando alguém encontra um tesouro grandioso em algum lugar, ele volta para a sua casa, volta para os seus pertences, vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque descobriu que lá tem um tesouro, e agora o seu nome não importa mais. O que aconteceu então em Atos 13, que Paulo chegou nessa conclusão? Paulo virou agora esse nome novo e rebatizou esta pessoa. A verdade é que em Atos capítulo 2, nós temos algo extraordinário que aconteceu nas Escrituras. Atos capítulo 2, nós temos um momento em que Deus, aquele Deus que ao longo da sua jornada, desde Gênesis, um Deus que tinha saudade do homem, um Deus que tinha saudade da humanidade, que desejava retornar o seu relacionamento. Eu não sei se você sabe, mas Deus, lá em Gênesis, ele teve que tirar o homem e a mulher de dentro do seu jardim, de dentro daquele lugar puro, porque aquele homem e aquela mulher já não estavam mais condizendo com aquela realidade da pureza e da beleza de Deus. O homem e a mulher saíram daquele ambiente, ou foram expulsos daquele lugar, porque já não estavam mais vivendo aquilo que Deus requeria para que se estivesse naquele lugar. Mas Deus não deu só um bilhete de ida, Deus ele entrega para o homem um bilhete de volta. Quando o homem está saindo do jardim, Deus ele abre um espaço e ele começa agora a executar um plano glorioso, grandioso, muitas vezes incompreendido, de como o homem e a mulher voltam para esse lugar da presença de Deus. E ao longo da jornada do Antigo Testamento, Deus vai fazendo isso, gente. Ele vai estipulando um modelo de passagem, de ticket de volta para esse lugar. Ele vai escrevendo as linhas desse papel, dessa passagem de volta. Ele vai cunhando ao longo da história como que o homem deveria voltar ao lugar do encontro. E aí começa com Abraão, o pai da fé, começa com os juízes que Deus levanta no meio do povo de Israel para demonstrar como Deus desejava que o povo se portasse e voltar com o arrependimento em meio ao povo. Depois nós vemos os reis que Deus levanta, aqueles que se revoltam contra Deus, e nós vemos uma linhagem de sinais que Deus vai dando. Deus vai dando vários sinais de como Ele deseja que o homem se relacione com Ele de novo. Nós vemos Davi e a beleza que foi o que Davi fez, quando Davi passa a ser rei, e ele diz, se a arca, ela representa a presença de Deus, e era isso que aquela arca, um objeto tão importante para aquela cultura e para aquele tempo, porque era a forma como Deus mostrava onde Ele estava. Se a arca é a presença de Deus, Davi diz, eu quero de volta essa arca da presença. Então Davi manda essa arca vir. Quando a arca volta efetivamente, depois de alguns atropelos nessa jornada, Davi coloca a arca no meio do povo, lá no meio onde realmente ela deveria estar, porque é no lugar central que a presença de Deus precisa estar na nossa vida e na igreja, no centro de tudo que nós fazemos, ali precisa estar Deus. Davi então coloca aquela arca lá no centro, no meio do povo, e ele lembra um pouquinho aquilo que Moisés tinha feito um tempo atrás. Um tempinho atrás Moisés tinha feito algo semelhante. Ele tinha organizado, Moisés e os seus discípulos, como Josué, que entraram na terra prometida. Quando Josué entra na terra prometida, ele separa as tribos em 12 tribos, e se você for ver como elas se distribuíram, elas formaram territórios ao redor do templo, e o templo ficava bem no meio.
Então toda vez que eles queriam adorar, eles iam para o lugar central onde estava Deus. Deus estava no meio. Agora lá na frente com Davi, Deus estava no meio. E agora no Novo Testamento e na Nova Aliança, Cristo morre na cruz. E agora Deus deseja de novo estar no meio, só que agora Deus dá um upgrade no software, e agora Deus já não está mais no meio de um povo, agora Ele está dentro. Agora nós estamos vivendo uma realidade que vai muito além, e agora, nos últimos 200 anos, nós podemos viver o poder de Deus sendo manifestado, e um retorno à igreja gloriosa de Atos, com o advento do pentecostalismo mundial, em que as igrejas e Deus tem despertado homens e mulheres a viverem o poder de Deus. Atos 2, o Atos, capítulo 2, representa esse retorno triunfal de Deus para o meio do povo. Quem lembra do texto, Atos capítulo 2, em diante, fala que Deus, o Espírito Santo, ele vem como uma língua de fogo, ele invade uma reunião de oração, e naquela reunião de oração o Espírito Santo entra e enche o coração daqueles homens, e eles começam a orar em línguas, e eles começam a fazer coisas que as pessoas ao redor estão achando, meu Deus, isso é loucura, o que essas pessoas estão vivendo é doideira, e é exatamente, talvez você esteja hoje aqui visitando esse lugar, e esteja pensando, nossa, isso é loucura, isso é doideira, e era isso que acontecia, isso não é novo. Achar que a vida com Deus é loucura começou lá em Adão e Eva e termina hoje aqui com você, e passou ao longo de Atos também. Enquanto eles viviam algo incrível com Deus naquela reunião de oração, pessoas estavam ali ao redor, admiradas com a presença do Espírito que enchia aquele lugar. Atos 2 foi Deus agora cortando a faixinha e dizendo, eu estou de volta, eu estou de volta. Sabe aquilo que Moisés, Josué e o povo fizeram lá atrás? Aquilo foi uma sombra que apontava para um futuro glorioso. Aí quando chega Davi, traz a arca, bota a arca no meio do povo, agora Deus está ali. Aí as pessoas pensam, nossa, a gente chegou no ápice agora. Nós temos a arca no meio, agora tem uma nova dinâmica, porque não é só aquele templo e aquele sacerdote, agora quem quiser pode se aproximar. Tem gente tocando música, tem uma adoração intensa, são milhares de pessoas adorando a Deus 24 horas, isso é o ápice. Aí quando a gente acha que é o ápice, agora Deus vem na nova aliança e se manifesta em Atos capítulo 2, mostrando que existe muito mais de Deus para a humanidade. Existe muito mais de Deus. Atos 2 é o corte da faixa de Deus voltando para o meio do povo. É Deus voltando para o meio da sua igreja. E Atos 13, que é o que eu estou vendo aqui, que é o que nós lemos. Atos 13 é quando Deus diz, ok, Ele está aqui, mas agora o mundo será cheio da minha glória. Atos 13 é Deus dizendo, está muito bonita essa reunião de oração, está muito lindo esse lugar, Atos 2, 3, 4, 5, é muito lindo o que vocês fazem, é muito belo, mas o mundo precisa ver o que vocês estão vivendo, o mundo precisa experimentar a glória que você vive nesse lugar, a glória que você vive na presença de Jesus. Então Atos 13 é um grito de Deus para aqueles homens e mulheres que se reuniam, saiam desse lugar que vocês estão, o mundo será inundado com a glória, não por uma glória que um anjo que desce ou porque Deus professa, não, Deus ele resolveu compartilhar essa missão, e nós agora somos aqueles que Jesus diz, eu dei a eles a minha glória, lá em João 17, nós recebemos essa glória, e agora nós passamos, revelamos a beleza de Deus, a beleza da glória de Deus. Deus está agora revelado em sua plenitude, no meio do seu povo, num estágio, ainda que o reino já esteja se manifestando, mas ainda não é pleno, mas existe um Deus que agora está dentro, querendo e desejando se manifestar ao mundo. E esse é o pano de fundo disso que nós estamos aqui. O reino agora, como nós falamos nas redes sociais, quando a gente vê um meme que viraliza, quando a gente vê uma coisa que toma uma proporção muito grande e que vai crescendo, Deus ele está lá pensando e desejando que o reino seja viral. O reino
agora é viral. Ele não quer mais que um povo fique com a presença, ele não quer mais que algumas pessoas carreguem para si essa beleza de estar com Deus, mas ele quer que o mundo veja que ele está agindo aqui e agora. E é isso e é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui, o reino viral. Atos capítulo 13 é o reino de Deus se tornando um reino conhecido, se tornando um reino que se espalha, se tornando um reino que agora, a partir de você, ele é um ponto de conexão. Qualquer pessoa que fala com você está falando com o céu. Você já se enxergou dessa forma? Ai, Marco, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno. Sabe quando a gente não conhece o Pai que tem? Sabe quando nós não conhecemos o Deus que nos formou? A Bíblia diz que você foi formado antes de você mesmo nascer. O Cristo foi imolado na cruz em teu favor. Ele conhece quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe quantas vezes o teu nome antes de você nascer. Ele sabe cada célula que foi formada antes mesmo de ela existir no ventre da tua mãe. Deus, ele já te conhecia e você fica dizendo: ai, será? Será que Deus me chamou? Será que Deus me ama? E talvez você não conheça o Deus poderoso que te chama para ser seu filho. Talvez você não conheça esse Deus glorioso que já te escolheu antes de todas as coisas. E por isso você fica nesse pensamento pequeno de dizer: ai, será? Será? Mas talvez essa seja uma noite de você decidir compreender que o Espírito de Deus está em você, e agora não é mais sobre um templo no meio, mas é sobre um Deus dentro. E quando alguém fala com você, quando alguém conversa com você, quando alguém de alguma forma se relaciona com você, essa pessoa está falando com o céu, ela está envolvida numa atmosfera celestial. Talvez você não consiga se enxergar dessa forma, mas Deus vê. Deus vê. O contexto desta realidade de Paulo é muito curiosa, porque Paulo se converte em Atos capítulo 9. Veja, nós estamos em Atos 13, são 4 capítulos, são capítulos rápidos e que passam, e numa leitura desatenta ela pode parecer que foram alguns dias, alguns anos, talvez no máximo, mas numa leitura parece que foram semanas. Paulo se converte e daqui a um tempo ele já está sendo enviado. É o que diz o texto lá em cima, no versículo 1. Na igreja de Antioquia tinha algumas pessoas, enquanto elas adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado eles. Ou seja, no capítulo 9, Paulo é chamado à conversão, ele é chamado a viver uma vida com Jesus, e no capítulo 13 é que ele é enviado. E deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas a diferença de tempo que existe entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 13 são mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Você está aí pensando que a sua vida não deslancha. Eu olho para você, você recém se converteu, você recém voltou para Jesus, você quer ganhar o mundo para Jesus, mas Deus está dizendo para você: existe um tempo certo, uma hora certa, existe um tempo de maturidade, existe uma raiz que precisa ser criada. E talvez você esteja querendo assumir coisas. É aquele velho ditado: o cara quer ganhar o mundo, mas não arruma a própria cama. Ele quer ganhar a cidade para Jesus, mas a igreja está caindo ao pedaço. Ele quer fazer o Brasil virar um país de primeiro mundo, mas ele não é generoso na sua própria igreja. Ele quer mudar a história do universo, mas a sua mãe e seu pai não têm testemunho nenhum para dar sobre ele. Então primeiro você precisa criar raízes profundas naquilo que Deus deseja para a tua vida, e depois você começa a partir disso a receber um chamado de Deus para coisas maiores. Deus te chama para essas pequenas coisas. E Paulo viveu essa realidade, foram 10 anos. Os primeiros 3 ele ficou se consagrando, e há quem diga que ele ficou orando e adorando a Cristo e contemplando a Cristo nesses 3 anos em que não há nenhum registro sobre Paulo. Ele se converte e some. E talvez seja a melhor coisa a fazer, se converter muitas vezes e sumir por um tempo. O problema é que a parábola que Cristo diz da semente, ela é muito verdadeira.
Muitas vezes nós nos convertemos, conhecemos a Cristo, e logo vem uma tempestade, logo vem um vento, logo vem alguma coisa e nos leva à alegria que está no coração. Paulo, talvez sabendo disso, sabendo que uma conversão fosse exigir muito dele, e o Espírito de Deus levou ele e sumiu com ele, para que nenhum vento, nada tirasse o foco dele. 3 anos nós não sabemos absolutamente nada sobre Paulo. Os outros 7 anos não se fala também de absolutamente nada surpreendente na vida de Paulo. Era um cara que viveu a vida comum da igreja, enfrentou o tédio, enfrentou a vida normal, cotidiana, o que muitos de nós não suportamos, a vida cotidiana de uma igreja, de uma vida cotidiana de uma família. Muitos de nós, depois de 2 ou 3 anos fazendo a mesma coisa, a gente começa a dizer, será, eu não consigo, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Paulo ficou 10 anos sem ver nada de muito especial, 10 anos sem perceber nada diferente, não acontecia nada. Ele só ouvia dizer, mas eu sei que teve o Espírito Santo com língua de fogo, com aquela galera. Sabe, a gente vê Paulo vivendo uma vida que nada aconteceu de super espiritual ou super diferente, mas lá estava Paulo quando aconteceu de novo uma reunião de oração, de novo uma reunião de adoração. Por isso a importância de nós participarmos, estarmos juntos nesses momentos. Vai que num sábado desses Deus chama você para viver algo extraordinário. Vai que num dia desses as pessoas estão reunidas orando e buscando a Jesus, e o Espírito vem sobre alguém e derrama uma palavra poderosa, e você está ali, recebe essa palavra, recebe de Deus e vive tudo que Deus tem para aquela pessoa. Imagina se Paulo não estivesse nessa reunião de oração. Parece aquele filme Efeito Borboleta. Se uma coisa mudasse, o que seria se Paulo não estivesse nesse dia? Talvez toda a história do cristianismo teria sido diferente. Teriam tido outras palavras, a mesma coisa com outra pessoa. Talvez Barnabé fosse quem escrevesse, talvez fosse Pedro quem escrevesse mais coisas no Novo Testamento. Não sabemos, mas Paulo estava lá no dia e na hora em que os irmãos estavam orando, buscando a Deus, e o texto diz, adorando ao Senhor, quando o Espírito veio e falou. Como que o Espírito veio e falou? Alguém recebeu uma graça de Deus e uma palavra. Então Paulo, ele não estava preocupado, ao longo de 10 anos de jornada, em simplesmente viver algo que aparece. Muitas vezes é a nossa preocupação viver alguma coisa que aparece, viver uma aparente vida espiritual, Nathan. Viver uma aparente vida espiritual que os outros olham e parece que é lindo, parece que é profundo. E Paulo ficou 10 anos na vida ordinária da igreja, formando raízes, porque é melhor do que se mostrar ao mundo uma árvore, uma grande árvore, é ter raízes para suportar a vida como ela é. Melhor do que ser uma árvore que aparece, é ter raízes profundas para encarar a vida da igreja normal, a vida da comunhão normal, a vida... Quantas reuniões de oração Paulo foi e só foi lá, ficou quietinho, orou, buscou a Deus, foi embora. Quantos? 10 anos, meus amigos. Você está 2 anos indo na reunião de oração e Deus não respondeu a tua oração, não desceu o fogo que você gostaria que descesse, e você está ali já, não vou mais participar, não vem mais no culto, não vou mais na oração, não vou mais nisso, não participo mais daquelas coisas. Paulo, 10 aninhos ali, orando, chegou o dia. Chegou o dia. Nós estamos falando, meu amigo, não é do pastor fulano de tal, ali da outra igreja, estamos falando de Paulo, 10 anos orando na singeleza, adorando a Deus. Pense nisso. O dia que você cansar, o dia que você pensar, estou cansado, cara, fica. Permanece. Crie raízes profundas. Uma hora Deus te chama para alguma coisa. Uma hora Deus te convoca para algo sobrenatural, e talvez isso nunca aconteça e está tudo bem. Porque todo mundo acha que vai ser o Billy Graham da nova geração, e não, talvez Deus te chamou só para viver uma vida ordinária, pregando o evangelho no seu trabalho, falando de Jesus, arrumando a sua cama, sendo generoso na sua igreja, orando toda semana, e talvez você vai passar a vida orando singelamente e nada de diferente vai acontecer, e é isso. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que tudo precisa ser espalhafatoso, tudo precisa ser um espetáculo, tudo precisa ser, e não, talvez não, mas talvez sim.
Talvez numa dessas acontece algo, mas você estava lá. Numa dessas Deus faz alguma coisa diferente, você estava lá. E Deus te chama. Então eu é que não sou doido. Se eu viver a minha vida toda só com o que eu já tenho, que é a minha salvação, é a minha vida com Jesus, eu já estou feliz. Mas eu é que não sou bobo de perder a oportunidade do dia que Deus quiser fazer algo poderoso e surpreendente, um milagre sobrenatural. Eu que não sou doido de não estar nesse lugar. Eu quero estar ali, nesse lugar, nessa reunião. Eu vou ser o primeiro a pular, eu vou ser o primeiro a me alegrar, o primeiro a glorificar o Senhor Jesus. E eu oro ao Senhor Jesus que você tenha esse coração, que você tenha esse coração. Nós olhamos para essa igreja. Primeiro, uma coisa: onde aconteceu esse Atos 13? Atos 2, Deus vai para o meio do povo. Atos 13, Deus agora envia. Onde aconteceu isso? Na igreja, no contexto da igreja. É lindo o texto porque ele fala que tinham 5 homens. 5 homens. Fala que eles eram profetas e mestres. Curioso que até nem fala de pastor. Curioso, mas enfim, não sei porquê também. Não fui muito... Li muita gente falando sobre esses textos, ninguém dando nenhuma teoria sobre isso, não sei. Mas não fala que tinha pastor, falou que tinha profetas e mestres ali. Os 2 profetas, os 2 ministérios bem proeminentes: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. O interessante disso é que aquilo ali, meus amigos, era uma miscelânea. Sabe-se que pelo menos um deles era negro, que era o de Cirene por causa da sua origem. Todos os demais tinham origens diferentes. Para aquele contexto judeu, um contexto romano daquela região, uma reunião onde tinha gente de tudo quanto é lado não era normal. Como eu já disse aqui várias vezes, tudo era muito organizado, cada um andava no seu grupinho. Mas chegava na igreja, era uma doideira, todo mundo na mesa, tinha gente de toda cor, de todo lado, vinha todo mundo, mas eles tinham uma coisa em comum: eles estavam adorando a Deus e orando. Eles tinham isso em comum, e parece com a gente aqui. Gente de todo lado, que vem de várias origens, mas que estão aqui com um desejo de buscar ao Senhor Jesus. Deus deseja transformar esse reino, essa presença gloriosa, em algo viral a partir de pessoas diferentes que se reúnem para adorá-lo. Pessoas diferentes que se reúnem com o coração entregue ao Senhor para adorá-lo. E tinha 5 homens ali que o texto faz questão, a igreja talvez tivesse mais pessoas, mas tinha 5 caras que eram mestres e profetas, que estavam ali fazendo aquilo que Davi ordenou lá atrás, e que começou até muito antes, lá no templo, que existia um fogo dentro do templo, que era necessário manter este fogo aceso. Esses caras, eles estavam ali, orando e mantendo a chama acesa. Sabe, na vida cotidiana da igreja, nas questões administrativas da igreja, mas eles estavam lá, orando. Deus abençoa aqui a Camila, Senhor Jesus, que o Senhor, a vida da igreja acontecendo, já está lá na 50ª oração, na 50º culto, mas ele estava lá: abençoa a vida da Camila, abençoa a vida da Tanimara. Estamos aqui, mantendo a chama, mantendo o fogo aceso. E a pergunta que eu faço para você é: você é esse que mantém a chama acesa? Você é esse que mantém o fogo aceso? Ou você é o primeiro a ficar apagadinho? Sabe, Deus deseja levantar pessoas que, independentemente da vida cotidiana da igreja, eles estão olhando para o templo e dizendo: eu quero manter a chama acesa, não interessa o que acontecer. Senhor Jesus, me usa de forma poderosa ou ordinária para a tua glória, para que o fogo do Senhor continue nesse lugar. Deus está chamando você para essa tarefa, para essa missão. E estava lá esses caras, 5 homens mantendo a chama acesa, lá tocando fogo, tocando fogo, tocando fogo. 5 homens, mestres e profetas, que estavam desejosos, buscando que Cristo fosse glorificado. E se nós olharmos a presença de Deus naquele tempo, e o que Jesus fez, Ele não escolheu os mais inteligentes, os mais sábios, Ele escolheu as pessoas que, justamente aquela miscelânea que estava ali,
Aquela miscigenação que tinha ali, foram as pessoas que Jesus escolheu, e foram as pessoas que depois foram se convertendo, os chamados os gentios, pessoas que talvez fossem vistas como segunda classe, pessoas que talvez não fossem olhadas como as mais inteligentes. É essas pessoas que o Senhor chamou para tornar o seu reino acessível para o mundo. Você foi chamado por Deus, ainda que talvez você não se enxergue, para tornar o reino de Cristo acessível ao mundo. Jesus não escolheu pessoas prontas, nem pessoas necessariamente ricas ou inteligentes, mas Ele escolheu pessoas que precisavam confiar no Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo foi, o texto ele fala, que o Espírito é quem fez, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo ali no versículo 2, disse, por meio de alguém, mas a ênfase de Lucas é em quem? No Espírito Santo. Para que nenhum deles ache que foi alguém, mas foi o Espírito que agiu. É o Espírito de Deus que faz, porque o reino de Deus, ele se espalha não pela tua força, mas pelo poder do Espírito, e isso é ótimo. Isso é ótimo, e eu até fiz questão de colocar essa frase, isso é maravilhoso, porque tira de nós a força, tira de nós a cobrança. Você não precisa mais achar que é você quem faz, você só tem que viver aquilo que Deus deseja. Você tira o peso das suas costas, é só dizer: Cristo, me usa para a tua glória. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa na igreja, no reino de Deus, com alguém, a primeira coisa que eu digo é sempre: Espírito Santo, faz o que tu quiser, faz o que tu deseja. E eu recomendo que você faça o mesmo. Disse o Espírito. E o que o Espírito disse? O Espírito usou uma pessoa para olhar para Paulo e Barnabé. Paulo! Ei, Barnabé! Chega aqui. Chega. Acabou as férias. Acabou o spa. Só se reunir na igreja é férias. Vamos acabar com as férias coletivas de vocês. Chegou a hora de vocês irem e colocarem em prática tudo que vocês viram até agora. Paulo, você está pronto? Coloca o teu nome aí. Ei, Rodrigo, você está pronto? Nathalie, você está pronta? Paulo, você está pronto? Talimara, você está pronta? Você está pronto, é o que o Espírito gritou naquele dia para aqueles homens: vocês estão prontos, chega, são 10 anos aqui de férias, agora é a hora de vocês enfrentarem as ruas. Chegou a hora de você enfrentar a pregação do Evangelho, chegou a hora de você encarar o que está na rua. Precisou que alguém com dom se levantasse, precisou que alguém com autoridade do Senhor se levantasse e dissesse: você está pronto. Paulo sai, Barnabé sai também, eles fazem essa viagem. O resumo dessa viagem são 2 anos. Eles saem de Antioquia, e aí Paulo, agora empoderado de uma palavra, pensou: ok, 10 anos, uma palavra poderosa, bora, vamos pregar então, vamos com tudo. A Bíblia diz que Paulo chega numa primeira sinagoga e diz o texto o seguinte: chegando em Salamina, versículo 5, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João Marcos acompanhava, ministrando eles como auxiliar. Acabou aí, passou para a próxima missão. Primeira tentativa fail. Paulo tentou, e a gente tem aquela memória, afetiva de Pedro pregando, e 3.000 pessoas se convertendo. Paulo chega numa sinagoga, eu acho que não deu muito bom. Lucas não deu nenhuma ênfase nessa tentativa de Paulo. Só que uma coisa é interessante: Paulo não desistiu. Paulo não desistiu daquilo que Deus chamou ele para fazer. Imagina, o cara fica todo o tempo ali vivendo a vida ordinária da igreja. Alguém com um pretexto do Espírito Santo chama, ele acredita com fé, vai, dá fé. A primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: não deu.
Se você tivesse no lugar de Paulo, eu tenho certeza que você diria: eu acho que não foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu vim na sinagoga, preguei e não deu certo, ninguém aceitou Jesus, ninguém recebeu a palavra. Então eu acho que é melhor eu me recolher na minha insignificância e voltar para minha casinha. Mas o texto continua. Paulo, ele tinha convicção do que Deus chamou ele, e talvez seja isso que falte para você. Convicção de que Deus te chamou para algo glorioso, convicção de que Deus te chamou para revelar o amor dele ao mundo, convicção de que você é filho amado por Deus. Talvez é isso que falte a você nesses dias. E talvez as pequenas falhas que acontecem ao longo da tua jornada, os pequenos tropeços que acontecem ao longo da tua jornada já fazem com que você duvide do que Deus te chamou para viver, sendo que o que Deus te falou continua sendo verdadeiro, independentemente das circunstâncias. Paulo sai para pregar, a primeira tentativa, fail, não deu muito certo, porque talvez você, se estivesse no lugar dele, estivesse confiando em um resultado, mas Paulo estava certo de que o Espírito falou com ele, e que ele devia decidir em cima daquilo que o Espírito deu, e não em cima dos resultados que ele recebeu. O Espírito Santo não está presente para garantir os resultados, mas para guiar as decisões. O Espírito Santo, ele não se faz presente na tua vida para revelar resultados que você possa mensurar, mas aquilo que ele usa você para viver, faz com que coisas aconteçam no mundo espiritual que talvez você nem perceba, mas Deus está gerando coisas. Deus está gerando frutos que não são visíveis. Frutos que não são visíveis. Aí a gente vai para a segunda tentativa de Paulo. Segunda tentativa, ele encontra no caminho um cara, um profeta. A Bíblia diz que é um falso profeta. Fique atento quando a Bíblia chama alguém de falso profeta, porque o falso profeta não é alguém que não tem poder, ok? A gente tem Balaão, a gente tem exemplos bíblicos de homens que tinham poder. Alguns até dados que em algum momento foi dado pelo próprio Deus, e outros que usavam do poder das trevas. Falso profeta não é alguém que não tem poder, é alguém que tem poder, mas tem as intenções erradas e não se move pelo que Deus fala. Isso é um erro muito comum no nosso tempo. Por isso que nós podemos ouvir um falso profeta, e só porque a gente reconhece que há poder, a gente acha que há Deus. E às vezes onde há poder não há Deus. Onde há poder, não necessariamente há Deus. Graças a Deus pela internet, hoje em dia é evidente que muita gente usa o poder de Deus para o seu benefício próprio. Elimas era esse cara. Paulo ia pregando, e tinha um cara muito importante chamado Sérgio Paulo. Sérgio Paulo. Tinha um cara muito importante da região onde Paulo estava indo, Saulo estava indo, que se chamava Sérgio Paulo. E esse Elimas, com medo de perder a sua influência, ele começa a tentar tirar Saulo do sério, começa a tentar tirar Saulo e também Barnabé da sua missão. E esse Elimas então começa a fazer esse processo, e aí Paulo chega um dia, uma hora que ele se indigna, um momento que ele se indigna, e fala para esse cara o seguinte: cara, tu tá como quem disse, cara, tu tá me atrapalhando a minha missão. O que eu mais quero acabou de dar ruim lá na sinagoga. Fui lá, preguei, ninguém aceitou Jesus. Mas eu continuo confiante no Espírito. Então sai da minha frente. Você vai ficar cego por um tempo. Eu também fiquei, então vai acontecer contigo. Você vai ficar cego por um tempo. E a Bíblia diz que esse cara ficou cego. Veja o poder de Deus atuando. E aí você pode dizer assim: cara, uau, o poder de Deus é isso. Vou investir todas as minhas fichas no poder de Deus. Eu vou colocar tudo que eu tenho, toda a minha energia em buscar o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Aí em seguida o texto diz que Paulo, pregando para esse homem chamado Sérgio Paulo, esse cara, ele fica maravilhado, porque ele acabou de ver uma pessoa ficar cega, mas o texto
fala algo muito curioso. O texto lá no versículo 12 diz assim: o procônsul, vendo o que havia acontecido, esse Sérgio Paulo, ele creu, mas olha o que diz depois: ele ficou profundamente impressionado com o ensinamento do Senhor. Sabe que nós vivemos um tempo que muita gente está buscando poder, mas poucas pessoas estão buscando ser profundos em Deus. O texto diz que Sérgio Paulo ficou impressionado, porque viu alguém ficar cego, mas porque ele viu também o conhecimento, ele viu também a graça de Deus que estava sobre a vida de Paulo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus cresceu em quê? Na graça e no conhecimento. Você pode ser alguém que busca o poder de Deus. Sabe por que você nunca manifestou ou não manifesta regularmente o poder de Deus? Porque você não tem se aprofundado nas belezas de Jesus, não tem se aprofundado em conhecer ao Senhor, em ler as Escrituras, em viver uma vida de proximidade com Jesus. E por isso esse dom e esse talento que Deus te deu, esse chamado que Deus te deu, estão aí escondidinhos, não estão sendo manifestados. E Deus deseja que você seja usado com os seus talentos e dons para a glória dEle. Para a glória dEle. Nesse texto nós vemos o primeiro milagre de Paulo. Alguém ficou cego, mas nós vemos o primeiro milagre. A primeira ação gloriosa que Deus faz por meio da vida de Paulo foi essa. E a partir desse momento, é o que se acredita, que Paulo ou Saulo começa a trocar o seu nome. Porque nesse ambiente em que há a sua primeira conversão, Sérgio Paulo, o nome dele era parecido, o nome hebraico, Saulo. O primeiro convertido dele foi Sérgio Paulo. Acredita-se, e há muita evidência disso, de que o nome Paulo é uma homenagem a esse primeiro homem que se converte. E o mais legal disso é que o nome Paulo significa pequeno, o nome Saulo significa desejado. Quando ele olha para Sérgio Paulo e quando ele vê que aquele homem se converte, ele vê, cara, realmente o reino chegou, realmente o reino é para todos, não é só para os judeus, realmente Deus pode me usar para a glória dEle. Eu não quero mais me sentir prestigiado, eu não quero mais me sentir o desejado, eu não quero mais ser Saulo, mas agora eu quero ser o pequeno, agora eu quero ser o menor. Agora eu quero que ele cresça e que eu diminua. Agora as coisas velhas passaram e as coisas novas é que ficam. Eis que tudo se fez novo. Agora o que importa é estar com Cristo. Agora o que importa é que Cristo está sendo glorificado em mim e que o mundo pode conhecer. Ele está aqui na minha vida, mas também Ele é para todos. Ele é para esse homem, Ele é para mim, Ele é para o gentio, Ele é para aquela miscelânea de gente misturada na igreja, da onde eu vim, que me enviaram e que oraram por mim e me mandaram para essa loucura. Ele é para todos, por meio de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu tenho uma filha pequena, quando eu quero falar com ela, eu tenho aprendido, e a gente lê alguma coisinha, vê uns videozinhos na internet, e a gente aprende como lidar, e vê os especialistas falando, e uma forma de fazer as coisas correta com a criança, ou correta, ou talvez uma das melhores, é quando você vai advertir ou falar alguma coisa, você se abaixa e olha na altura dos olhos. Olha a criança na altura dos olhos. Eu digo: Lisa, não chora, não precisa chorar, não precisa ficar bravo comigo, não briga com o papai, não briga por isso, espera um pouquinho. Eu olho na altura dos olhos, e isso é tão poderoso, porque às vezes ela fica paradinha me olhando assim, travadinha me olhando. Paulo aprendeu que quando você quer falar com alguém, você precisa ir até o nível daquela pessoa. Ele aprendeu que agora não era mais o nome dele importante, o que importava era que Cristo fosse glorificado, e para isso ele poderia até se fazer de morto, até trocar o seu próprio nome. Ele aprendeu que se
você quer ajudar, a maneira de ajudar as pessoas é ir até o nível delas. A maneira de você chegar em alguém e amar alguém é você descer, ou você subir, ou você mudar, ou você se abrir, ou você fazer o que for necessário para que você chegue até o nível do olho dela. Sabe por que talvez você não consegue ainda e não conseguiu alcançar pessoas para Jesus? Ou porque o seu evangelho pregado ainda é inefetivo? Porque você quer que as pessoas se adequem à sua realidade. Você quer que a pessoa use o seu Vans, você quer que ela entre no seu grupo, você quer que ela faça o que você faz, quando na verdade Deus está dizendo para você: larga o seu nome, larga a sua cultura, larga o que você acredita, vai até o nível de alguém, ame alguém como Cristo fez. Ele abriu mão da sua glória, Ele era o Deus Todo-Poderoso, Ele tinha toda a sua glória, anjos o adorando todo o tempo, e Ele abriu mão de tudo para vir aqui nos amar. Amém. Quem sou eu para não ser chamado de Marca, para não ser chamado de Marco, para não ser chamado de Paulo ou de Saulo, ou seja lá o que for, para não ser humilhado, para não ser cuspido? Quem sou eu para dizer não para um Cristo que já disse um sim para mim? Glória a Deus. Filipenses 3:13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é a loucura que aconteceu nesse dia? Alguém se converteu. Paulo agora, é isso, vou trocar o meu nome. Mas sabe o que aconteceu? Tinha um cara chamado João Marcos. A Bíblia diz que João Marcos voltou para casa. Alguns caras dizem que ele voltou para a mãe. Ele tinha sido criado pela mãe, a mãe dele era muito envolvida no reino. Ele era um cara acostumado com a reuniãozinha de oração. Era gostoso, ia lá, o irmãozinho orava. Quando ele foi para a rua e que ele viu que pregar o evangelho, que trocar o seu nome, quando ele viu a ousadia de Paulo, ele se recolheu e voltou para a mamãe. Talvez você tenha sido esses dias. Tem voltado para sua mamãezinha, para sua casinha, voltado para o seu lugarzinho confortável, voltado para sua igrejinha, voltado para sua reuniãozinha, voltado para o seu trabalhinho. E Deus está dizendo para você: fica na rua. Deus está dizendo para você: segue a missão. Deus está dizendo para você: eu te dei uma palavra, não desiste no primeiro tropeço, não desiste nas dores do mundo, segue em frente no que eu te chamei. João Marcos voltou para casa. A Bíblia diz que deu muita treta depois desses dias. Demorou até Paulo e João Marcos se reconciliarem. E nós temos a terceira tentativa. Como diria o filme Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. A terceira tentativa. Agora Paulo entra numa sinagoga. Mano do céu, Paulo estava na loucura. Paulo parecia você no fim do retiro. Paulo estava loucão, já tinha mudado o nome, já estava para o crime. Ele entra numa sinagoga. A Bíblia diz que o sacerdote lá na sinagoga olha para ele e diz o seguinte: eu vi que você é visitante aqui, irmão. Você quer dar uma palavrinha para encorajar a igreja? Meu amigo, tu imagina o sangue no olho de Paulo. Paulo levanta, a Bíblia diz que ele até faz um aceno com a mão. Paulo levanta, faz um aceno, acho que ele estava bem doido, levanta e começa a falar. Só que Paulo agora tinha experiência. Não era um cara bobo, ele tinha uma experiência. E agora ele pensou: eu vou me fazer que nem esses caras. Eles são judeus? Beleza, então eu vou fazer que nem eles. Paulo começou então agora uma pregação diferente. Ele fala o seguinte: meus irmãos, vocês lembram que vocês ficaram 400 anos no deserto lá no Egito? Imagina os judeus olhando para ele assim: uau, prega, bora, prega e prega. Meus irmãos, vocês sabiam que
Deus levantou juízes no meio do povo, para o povo se arrepender. Deus fez isso, irmãos, Deus fez isso. O judeu lá doidão, né? Yeah! Bora! Meus irmãos, vocês sabiam que Deus levantou Davi? Yeah! É isso aí, Deus levantou Davi. Pois é, sabe esse Davi aí? Aí Paulo começa a dar uma virada. Sabe esse Davi aí? Deixa eu contar uma historinha para você. Davi foi uma figura que apontava para alguém. Vocês sabem lá em Gênesis, aquele que viria da descendência e que esmagaria a serpente? Meus irmãos, ele veio e não faz muito. Faz 48 anos que ele morreu e ressuscitou. Faz bem pouquinho, meus queridos, que ele entregou a sua vida em favor de vocês. Paulo agora estava falando na língua daqueles homens uma palavra transformadora. Estava apresentando para eles que não era pela força da lei, mas era pela força da graça de Cristo. Paulo estava falando para eles algo muito poderoso, que ser bom não é suficiente. Ele estava dizendo para eles que haveria necessidade de eles transicionarem de ser bom é bom o suficiente para não há justo nenhum sequer. Paulo estava dizendo para eles: ei, você acha que só ser bonzinho é bom? Não. Deus não está interessado em saber se você é bom. Deus está interessado em saber se a cruz de Cristo está sobre você. Deus está interessado em saber se você entregou a sua vida a Cristo e devota a Ele toda a sua paixão e devoção. Sabe, eu conheço pessoas que são muito mais morais e éticas do que muita gente que está aqui na minha frente, inclusive eu. Gente que declara o imposto de renda direitinho, gente que não mente, gente que fala a verdade, mas não tem Cristo. Mas não tem Cristo. E Paulo estava dizendo para o judeu que cumpria a lei, ele estava dizendo: meu amigo, é maravilhoso que você cumpre a lei de Moisés, é maravilhoso que você faz todos os rituais, mas Deus não é sobre lei, Deus é sobre relacionamento. Deus não é algo que você precisa fazer, mas é algo que você precisa desfrutar. Deus não é sobre algo que você precisa entregar, mas é algo que Ele já te deu. Pare de viver uma vida achando que você precisa viver um circuito de regras e leis, e passe a desfrutar da filiação em Cristo Jesus.